adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Pai. Digno és tu de toda adoração, de todo louvor. Por isso estamos reunidos no teu nome, Senhor. Queremos alcançar o teu coração. Nos achegamos a ti nesta noite, Senhor. Queremos a tua presença nesse lugar. Porque a presença do Senhor que faz a diferença em nossas vidas. Que nesta noite a tua presença se manifeste, a tua glória, o teu fogo, o teu avivamento. Que este fogo seja aceso em nossos corações. Que aqui cresça uma igreja apaixonada por ti, que tem fome e sede da presença do Senhor. Homens e mulheres transformados pelo teu poder. Nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus, nós nos opomos a toda força do inimigo, a toda oposição contrária a esta conferência. Que neste momento, Deus, tu envies um batalhão de anjos agora, e que uma batalha se trave nos céus desta cidade, para que a tua glória desça poderosíssima neste lugar, e essas pessoas sejam renovadas, sejam cheias do fogo, para que possam levar o teu nome, para que possam pregar o teu evangelho, e possam dizer por aí afora que só o Senhor é Deus, que só tu vives e reinas, ó Pai. Essas pessoas que estão aqui, tu marcaste um encontro com elas, e esta noite é uma noite da revelação da glória do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Comece abrindo a tua Bíblia já. Em nome de Jesus. Apanhe a tua Bíblia neste momento. Amém. Em nome de Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia nesta noite, no livro de Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, escrito pelo servo de Deus Moisés, homem levantado por Deus para proclamar a glória e a grandeza do Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Êxodo capítulo 3, onde estaremos nesta noite ministrando a palavra de Deus neste segundo dia desta conferência, Evangelismo por Fogo. E Deus nesta noite estará atingindo o propósito dele com respeito à tua vida. Toda a igreja achou? Diz amém? Creio que não tem ninguém em Apocalipse aí não, né? Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Assentai-vos nesta noite, tranquilos e felizes, porque Jesus está no nosso meio.
hoje é sábado, amanhã você vai, em nome de Jesus, estar aqui de manhã recebendo mais de Deus, porque Deus vai estar te alimentando poderosamente nos dias desta conferência. E no nome de Jesus, esta noite, eu quero falar a respeito do fogo de Deus para as nossas vidas. E no nome de Jesus Cristo, nesta noite, algo vai acontecer na sua vida. Logo após eu ministrar a palavra de Deus, eu vou ministrar no nome de Jesus aqui, em oração, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ter uma experiência real com a glória de Deus nesta noite. Esta noite você vai ser tocada e tocado pela presença de Deus. O teu coração esteja pronto nesta noite para receber tudo que o Espírito Santo tem para ministrar a sua vida. A Bíblia nos diz aí no texto que nós lemos, que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote da cidade de Midian. A Bíblia nos diz que Moisés foi um homem que outrora esteve no Egito e tinha como filho da filha de Faraó o direito de reinar sobre o trono do Egito. E nos conta a história bíblica que Moisés, em certo momento, ele vendo os filhos de Israel sendo oprimidos pelos egípcios, ele tomou a espada e matou um egípcio, e de repente deste fato, esse acontecimento, o que aconteceu com Moisés? Moisés teve que fugir para a terra de Midian, porque ele se tornara um assassino, um homem que matou uma pessoa. Então os egípcios vieram a persegui-lo. Então ele saiu daquela terra e foi para a terra de Midian. E nós lemos esse texto aqui que nos afirma que quando ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, a Bíblia nos diz que Deus se manifestou a Moisés do meio da sarça ardente. Que na teofania apareceu ali o anjo do Senhor e começou a falar com Moisés. Começou a expor a palavra de Deus a Moisés. Chamou Moisés para uma vida e para um ministério dos mais poderosos que nós já ouvimos falar. Nós lemos esse texto que fala que ele estava apacentando o rebanho, e quando ele rodeou e foi perante o monte de Deus, chamado Horebe, a Bíblia diz que Deus se manifestou no meio da sarça ardente e começou a falar com Moisés. E como nós temos falado de conferência evangelismo por fogo, nesta noite eu quero falar sobre fogo esta noite. O fogo de Deus para as nossas vidas. Porque tem tanta gente falando aí, fogo, 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 mas baseado nas escrituras, às vezes não tem nem base para aquilo que estão falando a respeito do fogo. Mas esta noite, debaixo da unção do Espírito Santo, eu estarei falando a respeito de fogo de Deus para a tua vida. A Bíblia fala que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ou seja, Moisés estava vivendo numa vida simples e cotidiana, trabalhando para ter o seu sustento, o teu pão de cada dia, porque era um homem casado. E de repente Deus se manifesta a Moisés. Naquele momento da vida de Moisés, Moisés estava vivendo para si. Ele estava vivendo para a sua própria pessoa. Mas de repente Deus se depara com Moisés e a vida de Moisés começa a tomar um novo rumo, uma nova dimensão. Deus o chama para o ministério. Deus o chama para ser um libertador. Deus o chama para ser um legislador. Deus o chama para uma vida direcionada à terra do Egito, para tirar o povo que estava oprimido, para tirar o povo que estava escravizado. Deus falou para Moisés: olha Moisés, tu és o homem escolhido para ir ao Egito e tirar o meu povo que está debaixo da escravidão e opressão de Faraó. E a Bíblia diz que Moisés começou a olhar para a sarça ardente. Ele ficou extasiado diante daquela situação, porque a sarça queimava-se e não se consumia. Ele parou e ficou olhando para aquilo atônito diante de Deus.
Porque quando Deus chama um homem, a primeira coisa que o homem precisa entender é ouvir a voz de Deus, estar atento à voz de Deus, escutar o que Deus tem para falar para ele. Moisés estava trabalhando para si, e eu tenho algo de Deus poderosíssimo para a tua vida. Você pode estar trabalhando em um emprego secular, mas quando Deus falar para você, olha, eu tenho uma obra na tua vida, larga o rebanho para trás e ouça a voz de Deus e siga a Deus. Mas você pode dizer para mim, mas como eu vou viver? Como eu vou me sustentar? Como eu vou sustentar a minha família? A Bíblia diz que o nosso Deus sustenta os passarinhos e os vestes lírios no campo, e Ele não abandona os teus servos. Se você ouvir a voz de Deus nessa noite, te chamando do meio do fogo da palavra, atente-se para a voz de Deus e ouça o que Deus está te falando. Um dos pontos que nós podemos observar é que Deus se manifestou do meio do fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Os gregos diziam há muito tempo que o fogo tem o poder de criar e tem o poder de destruir. Eles dizem que o princípio criador de todas as coisas é o fogo. E a Bíblia diz que Deus se manifestou através do fogo a Moisés. Ele começou a falar com Moisés do meio da sarça. Aquele fogo subia e o anjo ali no meio. E Moisés olhando para o anjo ali todo de branco, e aquele fogo subindo da sarça, queimando ali, e aquele anjo não era consumido pelo fogo. Ele ficou atônito diante daquilo ali, perplexo. E ele tentou chegar para próximo de Deus. Imagina você diante de um deserto, onde tudo é seco, sequidão, não há vida, e você vê uma sarça ali, e você vê um homem de branco no meio do fogo. Como é que você se depararia com essa situação? Eu creio que muitos irmãos aqui correriam, pastor Alex. É um fantasma. Mas Moisés, ele não temeu. Ele olhou para aquele anjo, para aquele fogo, e disse, me achegarei para lá e verei porque a sarça não se queima. E esta noite Deus vai te chamar para dentro do fogo. Esta noite Deus vai te chamar para perto do fogo. Você vai buscar o fogo nesta noite no nome de Jesus. Tem gente aí que tem medo do fogo de Deus, tem medo da manifestação do fogo do Espírito, mas nesta noite você vai se aproximar do fogo e Deus vai queimar a tua vida e vai te encher com o Espírito Santo, com o poder e com a unção dele, para que a tua vida possa andar na presença dele. O fogo no meio da sarça foi um fato que Deus usou para despertar a curiosidade de Moisés. Você lendo o texto, você percebe que a primeira coisa que Moisés fixou os olhos foi na sarça e começou a não entender porque aquele fogo queimava a sarça e a sarça não se consumia. Ele viu algo diferente. Deus fez algo diferente para chamar a atenção de Moisés, porque Moisés nunca se deparara com algo daquela maneira. Deus vai fazer coisas na tua vida que vai deixar você perplexo, você não vai entender. Por que Deus está agindo desta maneira? Por que Deus está trabalhando desta maneira na minha vida? Por que Deus está fazendo diferente? Ele vai chamar a tua atenção. Deus vai chamar a tua atenção para a obra, para o ministério, para a obra que Ele tem na tua vida. Ainda que Ele tenha que mandar fogo na sarça, mas Deus vai fazer algo para atrair a tua atenção para Ele, porque Ele tem uma obra poderosíssima na tua vida, em nome de Jesus. Tem coisas incríveis que nos acontecem e nós não entendemos. Deus tem as tuas maneiras de atrair as pessoas a Ele. Deus usa de diversas maneiras para atrair as pessoas à presença dEle. E a sarça se queimando,
foi o meio pelo qual Deus atraiu Moisés. E Deus vai usar alguma coisa para te atrair a Ele. Deus vai usar alguma coisa que você não vai entender e vai se manifestar para que você se achegue a Ele. Para que você venha, para que você veja. E olhe, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo nessa situação na minha vida. E você vai se achegar a Deus, Ele vai te despertar, Ele vai te avivar, vai te renovar. E você vai ver que Deus trabalha e que Deus age. Moisés tem um princípio muito interessante que nós podemos tirar como base. Quando Deus falou com Moisés, Moisés ouviu a voz de Deus e se atentou para a voz de Deus. A Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça o teu coração à voz do Espírito Santo. Moisés estava atento, porque o homem e a mulher de Deus precisam estar atento à voz de Deus. O profeta Samuel, quando era criança, Deus o falou, ele ficou atento à voz de Deus. Quando Deus falou aos seus homens, eles estavam atentos à voz de Deus. Moisés estava atento à voz de Deus. O profeta Isaías, quando Deus o chamara, ele disse, eis-me aqui. E esta palavra nós podemos encontrar saindo da boca de Moisés, eis-me aqui, Senhor. Se Deus te desafiar esta noite, como desafiou a Moisés a ser um libertador, aí pregar a sua palavra no Egito de salvação, de libertação para aquele povo que estava oprimido, qual vai ser a tua resposta nesta noite? Vai ser, eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, Senhor. Estou pronto a largar o rebanho. Estou pronto a largar o meu emprego, os meus negócios, para ir ao mundo e evangelizar, para ir às nações, para ir aos povos, às tribos, às línguas. Você pode dizer, eis-me aqui nesta noite. O que nós precisamos estarmos atentos é quando Deus nos chama para a obra sua, nós dizemos a Ele, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamou o profeta Eliseu, ele estava cuidando de umas jumentas, de uma junta de boi, melhor dizendo, e o profeta Elias o chamou, ele pegou aqueles bois e fez um churrasco, deu para os seus companheiros e foi seguir o profeta Elias. Quando Deus chamou a Levi, através de Jesus, ele estava na coletoria de impostos, vem, segue-me, ele largou aquele negócio e foi ter com Jesus. Quando os apóstolos estavam pescando, a Bíblia diz que Jesus os chamou, eles largaram a pescaria e foram ter com Jesus. Quando Deus chamou a Moisés, Moisés estava ali apacentando, ele foi ter com Deus e foi para a terra do Egito. Você está pronto a ouvir a voz de Deus, a obedecer? Não é fácil seguir a Deus, não é fácil exercer o ministério de Deus. Tem gente que pensa que ministério é coisa fácil, pensa que vida de pastor é só colocar dinheiro no bolso e andar de carro importado por aí afora. É porque você não sabe a dificuldade de exercer um ministério, de ser um homem ungido como esse, a prova que ele passa. Mas se ele ouviu o chamado de Deus, está pronto, Deus está com ele e não o abandona. Se você andar com Deus, ouvir a voz de Deus, Ele não vai te abandonar. Pode levantar o inferno, a capetada, que Ele é contigo para te sustentar e te ajudar, porque o nosso Deus é poderoso. Aquele fogo foi um sinal da manifestação da presença de Deus e de que Deus estava ali com ele. Sem fogo, sem manifestação do fogo de Deus, você não pode dizer que Deus está na igreja ou até mesmo na sua vida. E esta noite eu vou aprofundar nessa mensagem aqui, que tem gente que vai sair tão cheia daqui que nunca mais vai ser a mesma pessoa. Vai tomar uma nova direção com Deus, um novo rumo. O fogo vai te pegar nesta noite e vai te sacudir e mudar a tua vida. Tem muita gente
gente nesta noite precisando do fogo de Deus, e você vai receber este fogo de Deus. Quando Moisés viu o fogo, Deus se manifestou através do fogo. Estava o anjo no meio do fogo. E esta noite Deus está aqui. O fogo de Deus está aqui. Deus está se manifestando nesta noite, enchendo o teu coração com o fogo da palavra dele. Porque Deus se manifestou com aquele fogo e deu-lhe aquelas palavras, uma ordenança para ele descer a terra do Egito, para que o coração de Moisés, que estava ferido, aquebrantado, como um fugitivo, fosse despertado, e no seu coração se acendesse o fogo missionário de Deus. Moisés foi um grande profeta missionário. Deus se manifestou através do fogo daquela sarça, e ele via aquele fogo, e aquilo começou a mexer com Moisés, começou a mexer com a tua imaginativa, com o teu coração, e no nome de Jesus, creio eu, irmão, algo ardeu no coração de Moisés, e ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus ardeu também no seu coração, e o despertou para a obra missionária na terra do Egito, para tirar aquele povo da terra do Egito. E nesta noite o fogo de Deus vai queimar em teu coração e vai te despertar. Esta noite, Deus, eu quero missionários nesta igreja. Esta noite eu quero fogo de missões aceso nesses corações, meu Pai. O fogo de Deus vai acender missões no teu coração, e a tua vida será impactada para a obra missionária. E o fogo despertou em Moisés a paixão de ser um missionário. O despertou e abriu os teus olhos para que ele pudesse descer na terra do Egito. Porque quando ele ouviu a palavra do fogo de Deus falada ao seu coração, e a manifestação do fogo, ele conversou com Deus, e Deus o instruiu, e ele desceu ao Egito. Porque se ele não tivesse tido a experiência do fogo, se ele não tivesse contemplado o fogo, jamais ele teria coragem de descer na terra do Egito. Porque ele viu o fogo, e o Deus que falou através do fogo falou o seu coração, e ele viu que esse Deus que estava falando com ele era um Deus diferente. Deus virou-se para Moisés e disse: olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos seus pais, aquele Deus que fez uma promessa há muito tempo a meu servo Abraão, e eu tenho te visitado, Moisés, para você ser o meu missionário, para tirar o meu povo da terra do Egito. E esta noite a palavra de Deus vai queimar em teu coração, e você vai receber a palavra de fogo de Deus, e você vai entender o que é evangelismo por fogo. Antes de você evangelizar, você precisa ter o fogo. Sem fogo não pode sair para o campo. Sem fogo não pode sair para o combate, porque vai ser fracassado e derrotado. Outrora Moisés tentou libertar o povo sem o fogo. Tentou libertar o povo com as suas próprias mãos. Você sabe o que aconteceu com Moisés? Ele matou aquele egípcio e teve que fugir. Mas quando ele desceu para a terra do Egito com o fogo de Deus, Deus manifestou a glória dele. Se você quer ser homem de Deus para o campo, busque o fogo nesta noite, para que você possa fazer a obra de Deus. E esta noite o fogo vai encher os nossos corações, porque Deus se manifesta através do fogo. E faremos algumas exposições na palavra para darmos base ao que estamos tratando nesta noite aqui, para que você receba o fogo de Deus no seu coração, porque nesta palavra há fogo, esta palavra de fogo. Jeremias 23, 29 diz o Senhor: a minha palavra é fogo consumidor e martelo que esmiuça a penha. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 24, versículo 32, que quando Jesus expôs as escrituras aos discípulos do caminho de Emaús, eles viraram e falaram: olha, quando nos falava esse, não ardia em nossos corações? Quando ele falava a palavra, estava expondo as escrituras, porque há fogo na palavra, há fogo vivo de Deus na palavra.
Você pode pregar a palavra de Deus com convicção que há fogo de Deus para arder no coração do pecador e trazê-lo à presença de Deus. Pregue crendo nisso, que a palavra é fogo consumidor e martelo que esmiuça a penha, e você vai ver pecadores se prostrando diante de Deus e adorando a Deus e dizendo que o teu Deus é vivo. E esta noite o fogo será aceso no seu coração, porque você precisa de mais fogo. Eu preciso de mais fogo na minha vida para evangelizarmos as nações. Um ponto que você precisa entender do fogo é que o fogo queima. Quando você prega o evangelho no poder do fogo, as pessoas são tocadas pelo fogo. O fogo arde no coração e transforma a vida do pecador. Por isso, nesta noite, Deus vai semear fogo na tua vida e avivar a tua vida. É fogo que faz a diferença em nossas vidas. Tem muitos pregadores por aí, pastor Alex, que não tem nada de fogo, estão trabalhando e operando na velha unção, só há fumaça nos seus ministérios. Mas nesta noite aqui, eu quero dizer para você que há fogo de Deus para a tua vida. O fogo queima no coração. O fogo alastra, porque quando você é um homem, a mulher de Deus, um missionário que tem fogo, você começa a trabalhar no fogo de Deus. Pessoas são alastradas pelo fogo de Deus. O Espírito Santo vem e sopra na tua vida, e você é cheio, e este fogo é transferido às outras pessoas. E você precisa de fogo nesta noite, porque é fogo que faz a diferença. Porque o fogo queima, porque o fogo arde, porque o fogo alastra. Quando você vê uma irmã de oração que tem o fogo de Deus, o fogo da presença, e ela busca a Deus, ela atrai mais pessoas ao ciclo de oração, e pessoas são incendiadas pelo fogo. Se você buscar a Deus, o fogo vai descer na tua vida, e pessoas serão atraídas pelo fogo de Deus. O fogo atrai. Quando Moisés viu o fogo, ele foi atraído pelo fogo. Se você quer atrair as pessoas ante a tua vida, você precisa ter o fogo de Deus na sua vida. Certa vez viraram para um homem chamado John Wesley, um jovem mancebo. Wesley, eu prego a palavra, mas as pessoas não escutam a minha pregação, parece que não estão nem aí. O que eu devo fazer, Wesley, para que ouçam a minha pregação? Wesley falou o seguinte: pule dentro do fogo de Deus e deixe o teu corpo pegar em chamas, subir chamas do teu fogo. Aí as pessoas ouvirão a tua pregação, porque pregação sem fogo não adianta. É por isso que nós precisamos do fogo, porque o fogo atrai as pessoas. O fogo atrai. Moisés foi atraído pelo fogo. O que realmente trouxe a atração de Moisés era o fato do fogo estar na sarça e a sarça não se queimar. Isso atraiu a Moisés, porque o fogo estava em operação e a sarça não se queimava. E Deus se revela através do fogo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, versículo 17 e 18, que o fogo de Deus se manifestou a Abraão. Deus se manifesta através do fogo, chamando os teus servos e fazendo-lhes promessas. A Bíblia diz que passou uma tocha de fogo quando os céus estavam escuros, e Deus se manifestou a Abraão e disse: olha, Abraão, eis a terra diante de ti, que eu darei para a tua semente e para a tua descendência. Porque Deus se revelou muitas vezes por meio do fogo a vida dos teus servos. Porque Deus se revela através do fogo do Espírito dele. A Bíblia também diz no livro do profeta Ezequiel que Deus se revelou através do fogo a este profeta.
Deus se mostrou através do fogo ao profeta Ezequiel, e não há outra maneira de você conhecer a glória de Deus, a não ser através do fogo. Por isso esta noite, você vai receber o fogo de Deus, como o profeta Ezequiel, como Moisés, como Abraão, que se depararam com o fogo de Deus, e você vai ver como a tua vida, o teu ministério será impactado. Veja como Deus manifestou poderosamente a vida do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 4, diz assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de ambar, que saía dentro o fogo. No versículo 13 nos diz: e quanto à semelhança dos animais, o seu perecer era como brasas de fogo ardentes, e como uma aparência de tochas, o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e o fogo saía relâmpagos. Você pode ver também no versículo 27 do capítulo 1, e vi como a cor de ambar, como o aspecto do fogo, e pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e de baixo para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Versículo 28, e como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do esplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz daquele que me falava, porque Deus fala por meio do fogo. O profeta ouviu a voz de Deus se manifestando através do fogo dele. O fogo de Deus gera temor e arrependimento. Quando Moisés viu a manifestação do fogo de Deus, a Bíblia diz que ele temeu olhar para Deus. Quando o profeta Ezequiel viu a manifestação de Deus por meio do fogo, ele prostrou-se no chão, porque o fogo ele traz temor no coração. É por isso que tem tanta gente aí no pecado dentro da igreja, não tem compromisso com Deus, está dentro da igreja, está na boate, está no carnaval, está no pecado, porque os pregadores que têm pregado não têm tido fogo de Deus, porque onde há fogo, há arrependimento. E esta noite, Deus te chama para a presença dEle em arrependimento, porque há fogo dEle neste lugar. É fogo que nós precisamos. Chega de fumaça no altar. É fogo. Pastor Alex me perguntou hoje: Joel, por que aqueles homens como Finney, Wesley, Whitfield pregavam e as massas vinham a eles? E hoje nós olhamos para as igrejas que eles fundaram, estão frias. É porque falta o fogo. Eu virei para o pastor: é porque falta fogo. Wesley era homem de oração, Whitfield era homem de oração. Se você ora, você tem fogo. Se você não ora, você só tem fumaça. Mas nesta noite você vai orar e vai receber o fogo de Deus, e a tua vida será uma labareda na presença dEle. O fogo gera temor e arrependimento. E nós precisamos, no nome de Jesus, nesta noite, de mais fogo de Deus. Quem quer mais fogo de Deus, levante a mão aí e glorifique a Deus, porque você dá glória e o fogo desce, o fogo desce. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, 2, 3 e 4, que Salomão, diante de Deus, quando ele foi oferecer o sacrifício diante do templo, para consagrar o templo, a Bíblia nos diz que Salomão começou a orar, e que desceu o fogo de Deus naquele lugar,
E a glória de Deus foi tamanha naquele lugar que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Eu vou entrar na teologia aqui. Eu vou desafiar o inferno. Tem gente que fala quando recebe unção, a pessoa não pode ficar meia lá, como os apóstolos no dia de Pentecostes, como que embriagados. Isso é errado, isso é heresia. Heresia coisa nenhuma. A Bíblia nos diz que quando Salomão orou, no capítulo 7, aí onde lemos de 2 Crônicas, você pode ler os versículos, diz que o fogo desceu, a glória desceu, e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé diante de Deus. E agora? Fica a teologia de lado e peguemos a palavra. A Bíblia diz que Salomão orou e o fogo desceu. Se você quer fogo na tua vida, você precisa aprender a orar. A Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, voltando lá, que os irmãos estavam reunidos, 120, mas os apóstolos ali, estavam 120 irmãos. E diz que quando eles começaram a orar, desceram línguas repartidas como de fogo. Mais uma vez fogo. Salomão orou, o fogo desceu. A Bíblia nos diz também, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 39, que Elias colocou um sacrifício diante do altar para desafiar os profetas de Abaal. Prostou-se, orou e disse: olha Deus, mostra para este povo quem é Deus. E fogo desceu porque Elias orou. E a glória se manifestou. O interessante, pastor Alex, que quando a Bíblia expõe o sacrifício, fala que geralmente o fogo descia. Gente, sem sacrifício não há fogo. Sem fogo não há glória. Eu tenho uma coisa boa para você nesta noite. Você não precisa mais se sacrificar. Porque o sacrifício perfeito, que substituía aquele sacrifício que o profeta Salomão colocou diante do altar, aquele sacrifício que Elias colocou ali diante de Deus, já foi oferecido, Jesus Cristo. Então agora você não precisa mais de sacrifício, é só orar, e Jesus responde com fogo, e enche a tua vida com o Espírito Santo. Que coisa linda! Ore, o fogo vem! O fogo gera arrependimento. A nação de Israel se apostatou da presença de Deus. E o profeta Elias orou para que Deus respondesse com fogo, para que gerasse o arrependimento no coração daquela nação. O diabo não responde com fogo. Cidinha do Norte não responde com fogo. São Crispim, São Jasmim não respondem com fogo. Só há um Deus, e quando você ora a Ele, Ele responde com fogo. E o nome deste Deus é Senhor Jeová, o Deus Criador dos céus e da terra. E esta noite nós vamos orar, e o fogo dele vai vir sobre as nossas vidas. O profeta Elias começou a orar: Senhor, manifesta-te agora e mostra para este povo quem é o verdadeiro Deus. Você só pode desafiar Satanás com o fogo de Deus. Não tente de você não certificar-se que você realmente tem a presença de Deus e o fogo de Deus na sua vida. Tem muita gente aí desafiando a igreja de Satanás, desafiando Centro de Macumba. O camarada não ora, não busca o fogo de Deus, não busca a presença e vai desafiar o diabo. Tem que orar para que o fogo venha. Se você está orando, você está cheio do fogo. Se um demônio manifestar-se, você pode impor as mãos e falar: saia no nome de Jesus, há fogo na tua mão. Se ele tentar resistir, você fala: queima Jesus, e ele vai mandar fogo, e o demônio vai ter que sair no nome dele.
O profeta orou. Deus se manifestou. E aquela nação arrependeu-se diante de Deus. Prostraram-se e reconheceram que só o Senhor é Deus. E no nome de Jesus, o fogo vai se manifestar. Ele ofereceu o sacrifício. O fogo veio e se manifestou e o povo arrependeu-se. Salomão ofereceu o sacrifício, o fogo veio e a Bíblia diz que a glória se manifestou. O profeta Ezequiel descreveu que o fogo veio e com a glória estava o fogo juntamente. Porque onde há fogo, a glória de Deus. E nesta noite, o fogo de Deus te encherá e tomará conta da sua vida. Se põe de pé aí, vamos orar e vamos clamar a Deus aqui para nos encher com o fogo do Espírito dEle. Oh Senhor Jesus, te adoramos, Pai, te glorificamos. Tecladista nessa noite aqui ministrando no nome de Jesus. Vamos orar a Deus e você vai ver Deus encher a sua vida. Você que está fria, está frio nesta noite, o fogo aquecerá o teu coração, aleluia. A palavra já é o fogo que foi semeado ao teu coração, e através da oração o Espírito te enche mais com o fogo dele. Oh Jesus! E no nome de Jesus, amanhã tem mais fogo aqui, porque Deus está aqui, a glória dele está aqui, a presença dele está aqui, e você precisa do fogo para evangelizar, você precisa da unção de Deus para pregar o evangelho, receber a presença do fogo divino na tua vida. Por isso, no nome de Jesus, esta é a tua noite, onde Deus vai te encher mais com o Espírito dele e com a presença do teu santo fogo. Comece buscando a Deus já em oração. Toda igreja entra em oração diante de Deus. Você vai pedir a Deus que enche o teu coração com o fogo do Espírito Santo, porque você já recebeu o fogo da palavra. Comece orando a Deus. Você que está enfermo essa noite, quando você começar a orar, a enfermidade vai desaparecer. Você que entrou triste esta noite, não está triste mais, porque o fogo de Deus encheu o teu coração. Aleluia, Pai, te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome. Comece adorando a Deus. Comece orando a Deus. Comece exaltando o nome dEle. Levante as tuas mãos para o alto agora, em nome de Jesus, para receber o fogo da presença dEle. Oh Pai, te adoramos, porque o teu fogo está aqui, porque o perfeito sacrifício está aqui, porque Jesus está aqui, e nós queremos fogo esta noite, para ganharmos esta cidade de Ribeirão Preto para o Senhor. Vindo e for, rime chui bini for, riplindo e cobiam ele chui riplindo e kimi chui pli, riplindo e pin chui play, beri quim me sui for, rian chui play, we come and biru timidu come sui pi, one day blindo e for bian chui di kai via sui, shebla placam dei chui place one day, racam da la baraba chui palai, vai mandando fogo agora, Pai, fogo, fogo, fire, 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 power, fire, power, fire, power, fire, power, fire, power, fire, power, fogo, fogo, fogo. Receba o fogo do Espírito dele agora. Receba o fogo do Espírito agora. Receba, receba, receba. Agarre o fogo de Deus nesta noite. Receba o fogo de Deus nesta noite. Agarre o fogo, agarre o fogo. Get the fire, agarre o fogo, agarre o fogo. Get the fire, agarre o fogo nesta noite. Seja uma mulher cheia do fogo, seja um homem cheio do fogo. A Bíblia diz que se você orar, o fogo vem. Ore agora e o Espírito dele enche o teu coração nesta noite. Pai, venha com o teu fogo agora, Pai, e aqueça esse coração. Renova esta vida, restaura a sorte desta pessoa agora. Queime esta enfermidade agora.